paz do Senhor a todos. Está no ar o nosso Vida Devocional e no dia de hoje eu quero falar com vocês a respeito de derramando o nosso coração. Este salmo que eu irei ler com vocês neste dia vai falar a respeito disso. O salmo de número 5, dos versos de 1 a 6 diz assim: Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende à voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detesta todos os que praticam a maldade. Destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Derramando o nosso coração. Muitos salmos se apresentam com esse tipo de gemido desesperado, de alguém que está em busca do Senhor, alguém que está procurando uma intervenção divina para as suas causas, para as suas dores, para os seus momentos de angústia, de medo, de sofrimento. No início desse salmo, nós vemos que existe um grito de socorro. Ó Deus, dá ouvido às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Essa é uma oração inteiramente aberta, onde uma pessoa diante do Senhor rasga o seu coração. Uma pessoa que talvez não consiga encontrar em palavras, mas o seu coração está diante do Senhor. É uma oração que vai direto. Parece que não são nem as palavras, mas parece que é a voz do coração. Porque mesmo quando nos faltam as palavras para expressar algo ou aquilo que nós estamos passando, porque eu já me encontrei assim, provavelmente você já se encontrou assim, de não conseguir expressar nada a Deus, de talvez não conseguir nem orar, de tamanho é o seu desgaste. Você tem se encontrado sem forças, sem realmente energia para estar diante do Senhor e dizer: Senhor, me falta as palavras. Porque nos nossos momentos de angústia, nós nos vemos realmente dessa forma. Mas o interessante é que a questão é muito melhor estarmos diante do Senhor sem palavras, mas de coração aberto, do que estar diante do Senhor cheio de palavras e o coração fechado. É isso que você tem que entender. O que vale mais é o seu coração. Lembram de um dos salmos de Davi dizendo: Senhor, sonda o meu coração, veja o que está nele. Mesmo nesses momentos onde se faltam as palavras, às vezes só queremos chorar diante do Senhor e pensar: mas será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está atento à minha oração? Mas eu não consegui dizer nada a Ele, simplesmente: ó Deus, atende a minha súplica, atende o meu gemido. Às vezes é isso. Às vezes o que você tem para dizer diante do Senhor é apenas um gemido. Não tem nem palavras. Mas será que Deus vai me ouvir? Lembra que eu disse no início? Derrame o seu coração. Podemos depositar sim as nossas súplicas diante de Deus, porque Deus espera que nós procuremos Ele
para que nós possamos encontrar refúgio de nossa mágoa, refúgio de nossa dor, do nosso medo, e que não usemos esses sentimentos para ficar nutrindo eles, dizendo assim: logo isso vai passar, logo depois que passar esses medos, essas coisas. Que o medo, a angústia, a mágoa não venham sendo usadas como distrações na vida de vocês, para que vocês possam pensar: bênçãos virão através disso. Quanto maior o sofrimento, maior serão as bênçãos. Mas não se esconda atrás das suas mágoas, dos seus medos, das suas dores. Se liberte deles, enfrente eles, coloque eles diante do Senhor, encontre refúgio diante de Deus, derrame o seu coração. Porque a mágoa, o medo, a dor jamais vão ser fontes de bênçãos para vocês, a não ser que vocês, por meio delas, encontrem a Deus. Porque esse é o propósito. Porque Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não desperdiça o sofrimento. Sempre tenho falado com vocês que em tudo aquilo que Deus faz, Deus tem um propósito. Diante de tudo aquilo que passamos, diante de tudo aquilo que enfrentamos, Deus quer se revelar a você como aquele que cuida da sua vida, como aquele que cuida do seu coração. Precisamos estar confiantes em Deus, nesse Deus que disse a Moisés, que prometeu fielmente a nos amar em graça, apesar dos nossos defeitos e dos nossos pecados. Eu falei isso no salmo passado. Às vezes pensamos que para Deus nos ouvir, precisamos estar bem, andando corretamente, no sentido de que somos santos andando no mundo, que jamais falharemos, que jamais pecaremos, que jamais cairemos. Claro que uma coisa nós tratamos sério sim o pecado. Nós não iremos viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas uma coisa se pecamos, se falhamos, o Senhor mesmo assim prometeu nos amar. Eu quero que você encontre a Deus. Eu quero que você se sinta de fato um pecador, mas um pecador alcançado pela graça, que agora não mais tem sobre si uma acusação, algo que você jamais poderia pagar, mas algo que você tem em si, que é Cristo Jesus, porque é Cristo que está em nós. Então, diante deste salmo, diante deste dia, talvez o que você tenha deixar diante do Senhor é apenas um gemido. Não tem nem palavras, mas não se esqueça que você está diante de um Deus que sonda corações. Que você venha fazer como esse salmista: ó Rei e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. O Senhor tem todo o conhecimento. Ele sabe aquilo que está no teu coração. O Senhor Todo-Poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez Ele não possa fazer tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós necessitamos, Mas o Senhor atende todas as nossas súplicas. E saiba, se o Senhor não fizer, bom é para nós, porque a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável.
O Senhor não atende todas as nossas necessidades, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele vai dar a nós aquilo que realmente é para nós, aquilo que precisamos, aquilo que segundo o seu conhecimento. Mas uma coisa é, o Senhor jamais deixa de atender uma súplica nossa. Então suplique, clame ao Senhor. Pela manhã, faça-se ouvir pelo Senhor e aguarde nele. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus e não se esqueça, derrame o seu coração. Melhor Deus encontrar o seu coração aberto, sem nenhuma palavra, do que encontrar 1000 palavras sem o coração aberto. Porque o Senhor sonda o nosso coração. Senhor Deus, diante de Ti apresentamos a nossa vida, o nosso coração, sabendo que o Senhor conhece tudo sobre nós. O Senhor é um Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ó Deus, quantas vezes nós nos encontramos diante de Ti, sem palavras, sem força, cheio de mágoa, de medo, cheios de dores, Senhor. Quantas vezes nós nos encontramos diante de Ti somente com as nossas lágrimas, sem conseguir pronunciar uma palavra sequer. Mas a maravilha e a beleza é, ó Deus, que o Senhor sabe daquilo que precisamos. Antes mesmo de qualquer palavra chegar aos nossos lábios, o Senhor conhece sobre nós, sobre as nossas necessidades. O Senhor sabe daquilo que temos passado, o Senhor conhece cada gemido nosso. Mas o Senhor quer que nós nos encontremos diante de Ti, que apresentemos diante do Senhor, encontremos refúgio quando estamos passando por esses momentos. Sim, é o Senhor que prometeu nos amar, o Senhor é fiel, pelo Senhor mesmo, porque nós iremos falhar, Senhor, nós iremos pecar, nós iremos cair, mas que todas as vezes ao cair, Senhor, possamos nos arrepender e não voltar às velhas práticas, mas colocar tudo diante do Senhor, apresentar diante de Ti os nossos medos, os nossos temores, para que possamos encontrar no Senhor aquilo que precisamos. Ó Deus, que essas pessoas possam entender a Sua graça, que essas pessoas possam entender o amor de Cristo Jesus, um amor que não aponta, mas um amor que perdoa, um amor que não condena, mas um amor que salva, um amor que acolhe e não expulsa, um amor que aconselha e não repreende. Ó Deus, é desse amor que precisamos, é dessa graça que necessitamos. Por isso abençoe a esses tantos que estão nos ouvindo, que o Senhor dê a eles força, graça e também, ó Deus, que eles possam aprender a derramar os seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você não se esqueça de compartilhar essa devocional e também acompanhar a página da nossa igreja e todas as nossas programações. Um ótimo final de semana a todos.